Boa noite a todos. Clientes Valmir Andrade, hoje domingo, dia 28 de junho. Prefeitura Municipal de Sobral lança mais um decreto. Dessa vez trouxemos aqui algumas novidades boas para o município de Sobral. O decreto 2456, de 28 de junho, tá? Onde ele não vai na que a gente chama da transição, como os demais municípios passaram. O prefeito ainda continua em lockdown, porém abriu algumas atividades, ok? Então, em nossa cidade, a partir de 1º de julho, quarta-feira agora, algumas atividades vão ser abertas, além das essenciais, que já vem trazendo nos decretos anteriores, acrescentou algumas atividades. Quais são elas? As atividades que foram liberadas através desse decreto. Serviços de saúde, então a área de saúde, clínicas médicas, consultórios, clínicas odontológicas, laboratórios, farmácias, tá? Algumas já estavam abertas, tá? Mas entrou nesse decreto. Com uma exceção, questão de clínicas médicas e consultórios, somente para procedimentos de cirurgias, ou urgência, emergência, tá? Não vai consultas normais. Tivemos uma notícia boa também, que é a questão da construção civil, tá? Então, toda a cadeia da construção civil pode abrir, tá? Por exemplo, as casas de material de construção, tá? Usinas de concretos, construção de edifícios, porém, tá? Com referência a material de construção, usinas de concreto e toda a cadeia de construção civil, o trabalho é limitado a 30% dos funcionários, 30% da sua capacidade. E com referência à construção de edifícios, que é a parte de construção civil, é limitado a 20 operários por obra, tá? 20 operários por obra. Com referência à indústria, as indústrias de bens de consumo, como confecções, couros, calçados, madeira, móveis, artigos do lar, elas já podem abrir a partir do dia 1º de julho, tá? Limitando ao trabalho presencial apenas de 20% da sua capacidade, 20% dos empregados, ok? A parte de construção civil, ela pode funcionar do horário de 7 às 17 horas e a parte de indústria também, enquanto os serviços podem funcionar de 8 às 20 horas. Lembrando que esses serviços são somente os serviços desse decreto, exceto as atividades vinculadas, fora dessa cadeia, certo? Postos de combustíveis, o que é que foi alterado? O horário dos postos de combustíveis estava até às 19 horas, das 7 da manhã às 19 horas. Foi estendido até às 22 horas, tá? Postos de combustíveis, de 7 da manhã às 22 horas. Com exceção das lojas de conveniência, que permanecem até o horário de 19 horas. Os postos continuam abertos e as lojas de conveniência fecham às 19 horas. Lembrando que essas atividades que estão sendo liberadas através deste decreto, que estejam situadas, tá, no perímetro bancário e estendido, é o que nós chamamos aqui daquela linha vermelha, que já foi passado em outros vídeos, continua do mesmo jeito. O que é isso? Segue o decreto anterior, que é limitado, por exemplo, farmácia depois das 16 horas, até lá só delivery. As demais atividades que estejam nesse perímetro, continuam tudo no mesmo decreto, inclusive essas atividades que estejam aqui nesse decreto. Por exemplo, material de construção que estiver nesse perímetro, esse não vai entrar nesse horário, não vai poder abrir porque está na zona vermelha. Lembrando também que o mercado continua fechado, não pode abrir. No decreto, ele traz também que para essas atividades que vão abrir agora dia 1º de julho, tem que ter uma autorização, um certificado de autorização de reabertura. O empresário pergunta como eu vou conseguir esse certificado.
ele vai entrar, tá, na agenda sol.sobral.gov.br/autorização/news, que está aqui na tela, vocês estão vendo aí na tela, e ali você solicita autorização à Prefeitura Municipal para abrir o seu comércio, que seja dentro desse decreto, dentro dessas atividades. Lembrando que tem multa, a Prefeitura vai fiscalizar, caso não tenha essa autorização, pode perder até o alvará de funcionamento, conforme o decreto. Nesse decreto também, ele traz algumas diretrizes, alguns protocolos que deve seguir, que essas empresas devem seguir e de acordo com a sua área. Então, o empresário tem que dar uma olhadinha no decreto, ver quais são as obrigações que as empresas têm que cumprir para seguir esse decreto. As demais atividades continuam tudo do mesmo jeito, né? Tanto questão de delivery só depois das 18 horas, algumas atividades a partir das 16 horas, oficinas continuam do mesmo jeito, lojas de autopeças e concessionárias continuam do mesmo jeito, escritórios de contabilidade do mesmo jeito, enfim. A única alteração foi essas atividades que nós lhe passamos, a questão da abertura das indústrias, a questão da abertura da construção civil, a cadeia produtiva da construção civil e a questão dos serviços de saúde. Lembrando também que os bancos, o autoatendimento vai voltar a funcionar pela manhã, certo? E os postos de combustíveis até às 22 horas. Qualquer dúvida, estamos a seu dispor pelo telefone 9961-1022. Forte abraço a todos e um bom retorno de trabalho a partir de quarta-feira dessas atividades que nós colocamos aqui. Forte abraço.